O significado do número 42 meses é 3 anos e meio. Isto é o que somam os 42 meses e os 1265 dias, segundo a maneira judia de contar o tempo. Um tempo, tempos e meio tempo significam 1 ano, 2 anos e meio ano. Este é o significado literal, e isso é óbvio. Devemos ter em conta que tanto a palavra tempo como a palavra ano devem ler-se simbolicamente, pois possuem, na mente do autor, um significado alegórico. A origem desta frase nós encontramos no pior período da história judia. Em torno do ano 168 a.C., Antíoco Epifânio era rei da Síria. Considerava-se um missionário da cultura grega. Por isso, ele decidiu introduzir o idioma grego e a cultura e a religião gregos entre os judeus. Encontrou a resistência mais violenta e teimosa que se possa imaginar. O problema se complicou pelo fato de que a Palestina está localizada exatamente entre a Síria e o Egito. Antíoco Epifânio sabia perfeitamente bem que os judeus, desesperando-se pelo que lhes estava sucedendo, podiam recorrer ao Egito por proteção e ajuda. Portanto, decidiu acelerar sua missão usando a força quando não podia influir mediante a persuasão. Na atuação de Antíoco Epifânio, temos o exemplo mais claro do esforço de um homem por eliminar a religião e a cultura de um povo. Ele invadiu Jerusalém. Quase 80.000 judeus morreram ou foram levados como escravos ao cativeiro. Possuir uma cópia da lei era um crime capital. A circuncisão de um menino era castigado com a morte. Ele também profanou o templo. Levantou-se no Santíssimo um altar de Zeus olímpico. Sobre este altar se sacrificou um porco. Nas dependências do santo, onde se guardavam os objetos sagrados de uso cultual, instalou-se um prostíbulo público, onde trabalhavam prostitutas sagradas. A resistência foi tenaz. A lista dos mártires é imensa. Escolheram morrer e morreram aos milhares. Este processo foi detido finalmente pelo levantamento do valente Judas Macabeu e seus seguidores. Judas e seus soldados lutaram pelo método das guerrilhas. Finalmente, Antíoco foi expulso e o templo foi reconsagrado ao culto de Deus. Esse período, quando o templo esteve sob a autoridade de Antíoco Epifânio e sofreu abomináveis contaminações que o profanaram, durou entre junho do ano 168 a.C. até dezembro do ano 165 a.C. Até hoje, os judeus celebram a festa do Hanukkah, que comemora a restauração e limpeza do templo. Portanto, veja bem, esse tempo de terror durou quase exatamente 3 anos e meio. Foi durante este período que se escreveu o livro de Daniel. Nesse livro aparece pela primeira vez a expressão que João volta a usar no Apocalipse. Para os judeus, a frase equivale a um período de terror, sofrimento, aflição, martírio e morte. No Apocalipse, esse número é o tempo em que a cidade santa será oprimida, em que as 2 testemunhas executarão sua missão. A mulher celestial, a igreja, será preservada no deserto e em que a besta tem permissão para exercer autoridade. Então é importante nos lembrar que João escreveu seu livro uns 60 anos depois do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, o que deixa óbvio que ele não está pensando em nenhum tipo de continuidade direta das 7 semanas de Daniel. No primeiro livro de Reis, 18, versículo 1 e seguinte, a seca de Elias durou 3 anos, mas pela cronologia do Novo Testamento, esse período tornou-se padronizado como 3 anos e meio. Temos de concluir que os 42 meses representam o período em que Satanás exerce seu poder no mundo, com referência especial aos últimos dias do Anticristo. Tudo o que o povo de Deus sofre da parte de Satanás durante os séculos nada mais é que uma amostra da opressão convulsiva do fim pelo Anticristo. Neste sentido, todo o desenrolar da história pode ser encarado como o tempo do fim. Desta forma, este não é um período literal como querem os dispensacionalistas, e sim simbólico, como também ocorre com os demais números neste livro. As palavras de Jesus em Lucas 21, 24 definem a extensão de tempo como os tempos dos gentios, que deveria começar no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. João, por sua vez, escreve 42 meses, ou 1260 dias, ou ainda um tempo, tempos e metade de um tempo.
apontando esses períodos simbólicos para um tempo em que as nações e incrédulos parecerão dominar o mundo, e no qual o povo de Deus manterá o seu testemunho a despeito das grandes perseguições. Ou seja, este período certamente corresponde à era da igreja, ao intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, no qual a igreja é perseguida pelo mundo e ao mesmo tempo protegida por Deus. Naturalmente, na medida em que o tempo avança para o fim, essa perseguição torna-se mais intensa, alcançando seu clímax próximo da volta de Cristo.